Obrigada, pessoal. Bom dia. Primeira vez que eu venho aqui num lugar tão grande. Eu, como psicóloga, fico feliz de ver o pessoal também ali assistindo, falando um pouquinho sobre Setembro Amarelo. E venho aqui humildemente, não sou de Franca, me considero francana, que eu estou aqui há 20 anos, que vocês possam, junto comigo, pensar uma solução, porque sozinho acho que é muito mais difícil na saúde mental do nosso país, principalmente de Franca. A gente não pode divulgar o número de suicídio, isso movimenta dentro da gente algumas necessidades. E nesses 20 anos como psicóloga aqui, servindo a cidade, eu falo que não tem uma escolha melhor que eu pudesse fazer na minha vida do que ser psicóloga. Porque eu comecei aqui vendo a saúde mental, até nesse momento, quando a gente assiste um vídeo, a gente vê como as pessoas estão descontroladas. Né? A gente vê como chega em todos os lugares. Quando vocês falaram um pouquinho aí sobre o acidente, eu peço para que vocês não se assustem com o que eu vou dizer. Mas muitos acidentes são provocados pela doença mental. Não pela falta de atenção. Porque as pessoas saem do consultório desesperadas, porque elas não têm mais as mesmas coisas. E é realmente um apelo, porque nesses 20 anos eu trabalhei com dependência química, trabalho com pacientes enlutados, mas eu nunca vi, nesses 20 anos, como o suicídio está acontecendo de maneiras que ninguém imagina. Né? Antes a gente via muito mais no uso de drogas, a gente via muito mais ele sendo buscado. Hoje, vários acidentes são provocados justamente porque a pessoa quer morrer. Brigas em bares são provocadas porque a pessoa já não está mais nem aí. E ela não quer assumir essa bronca, vamos dizer, da vida. Depois da pandemia, eu pude perceber o quanto que uma palavra que eu aprendi lá quando eu estudava, que era sobre finitude. Nós não somos feitos para o fim. Ninguém aqui pensa, como vai ser meu velório? Que dia que eu vou morrer? Será que amanhã eu estou morto? Porque se a gente começar a pensar tudo isso, Deus é tão bom, né? E a nossa saúde mental tem vários bloqueios para que a gente não fique pensando nisso, senão a gente começa a ter crises enormes de pânico, que foi o que a gente viu na pandemia. Né? Vocês puderam ver, e eu também senti na pele. Comecei a fazer lives por isso, porque as pessoas me procuravam e eu não conseguia chegar perto e não tinha outro jeito a não ser pela internet. E no meio disso tudo, eu tentando ajudar as pessoas que vinham buscar pelo medo da morte, a terapia, ajuda, as pessoas que se mutilavam, as crianças. Então, realmente foi uma guerra de pressão, e hoje nós temos aí muito estresse pós-traumático. Isso está aqui entre nós, está entre os professores, entre os alunos. Tudo isso veio com muito mais força, porque eu gostaria que vocês pensassem nisso que a gente acabou de assistir, nesse pastor que serviu a Deus, que estava servindo as pessoas que buscavam. A gente é muito mais perseguido de todas as formas quando a gente vai cuidar das pessoas, né? Tanto espiritualmente quanto mentalmente. Eu sempre digo para o paciente assim, nós somos corpo, mente e espírito, cada um na sua religião, na sua crença, mas se a gente não tiver, eu brinco, 20%, que 20% seja o casamento, 20% seja a família, seja os amigos, seja uma atividade física, mas a gente tem que escolher 5%. Se a gente depender de um, entende? Se 90% for o meu filho, se 90% for o meu trabalho, se 90% for o meu sucesso, quando isso acaba, eu vou pular sim de um prédio. Eu vou pular de um prédio porque as pessoas estão me ligando, cobrando, e a única coisa que eu tinha era o meu sucesso. E em Franca, que é a cidade que me acolheu muito, eu sou santista, e sou santista inclusive de time, né? Brinco que as pessoas falam assim para mim, só a gente mais velha, eu falo, não, é porque eu nasci lá. Então, assim como eu amo Santos, eu comecei a amar Franca porque eu comecei a trabalhar nas empresas, eu comecei a trabalhar com a dependência química, e eu cheguei nesse mês e falei, nossa, eu preciso buscar ajuda de gente grande, para que a gente pense juntos como fazer. Eu participo de um projeto que chama Mulheres que Voam, e nesse projeto a gente trabalha com pets e as pessoas. Então, no meu consultório, hoje eu tenho gato, cachorro, coelho. O coelho morreu porque teve um problema de escorpião. Nós trabalhávamos com calopsitas. Por quê? Para que a gente consiga voltar lá atrás, quando a gente conseguia não ter nojo, não ter medo,
de um gato, de um cachorro. Isso que é tão, por isso que eu falei do amor. Isso que é tão pequeno, hoje está salvando vidas. Idosos são as pessoas que mais se suicidam e ninguém percebe que é suicídio. Ele prepara o medicamento dele, ele diz, minha vida não tem mais sentido. Por quê, Fabiana? Ele não produz, ele não tem vida sexual ativa, ele não tem mais fome, ele tem vários problemas. Inclusive, que ele não tem mais, vamos dizer, ele não, eu vou falar uma palavra estranha, não tem mais utilidade. Até o padre Fábio, ele fala ele tem um vídeo que ele fala assim, ó, tira o padre, põe o padre no sol, volta o padre para a sombra, que é o quê? Na hora que a gente é inútil, que a gente vê quem ama a gente, né? E a doença mental está nesses comportamentos estranhos, bizarros, que a gente pode observar do nosso lado. Eu até disse numa live que eu fiz terça-feira, que é o único meio que eu conheço, para poder divulgar e pedir ajuda para a comunidade sobre isso, e lá falava sobre Setembro Amarelo. E tinha um texto muito legal que falava que o Roberto teve depressão em maio e todo mundo acolheu ele em setembro. Mas depois de setembro, todo mundo achou que era frescura, todo mundo achou levanta logo, isso é falta de Deus. Eu sou cristã, acredito muito em Deus, mas infelizmente chega um ponto que já fica físico. Então as pessoas precisam fazer uma caminhada para ter serotonina, mas como, Fabiana? Que eu vou conseguir fazer isso se eu não consigo às vezes levantar, se eu não consigo nem abraçar meu filho? Então, trazendo esse projeto das Mulheres que Voam para o Brasil, a Anise da Silveira já era uma psiquiatra, a doutora Anise, que trouxe junto, para não dar tanto eletrochoque no pessoal, o que ela fez? Ela pegava os animais e colocava em contato. Então, nesse projeto Mulheres que Voam, eu aprendi com as mulheres da França, da Itália, os italianos gostam muito de gatos, e estou, assim, humildemente, começando em Franca isso, para que as pessoas, esse projeto, para que as pessoas no meu consultório consigam tanto levar os animais delas, quanto viver. Por que eu estou dizendo isso? Porque foi o único recurso que eu sozinha, junto com outros projetos, consegui trazer para Franca. E como eu disse, eu vim falar com gente grande, porque a gente é muito... Junto a gente fica grande, mas vocês são grandes para poder me ajudar a pensar sobre isso. O suicídio existe, não é só voluntário, né? A gente não percebe quantos pais morrem numa briga e acha que, na verdade, foi um acidente. A gente esquece de lembrar de uma música muito interessante do Projota, que fala moleque de vila, né? E esse moleque de vila consegue viver diferente. Por quê? Porque ele pediu ajuda. Então, pensando nessa música, pensando em todo o nosso povo, pensando na nossa cidade, que eu me sinto francana, apesar de continuar torcendo para o Santos, né? Eu fico pensando o quanto que a gente precisa se unir mesmo, porque em alguns momentos, a simples presença de uma sessão em família, como acontece, e eu até me emociono de lembrar de uma senhora, que ela disse para mim, já que eu não estou prestando para nada, eu preciso descansar. E a família me procurou e disse, será que ela tem? Eu disse assim, ela quer morrer, porque ela já não presta mais para nada. E aí a gente foi introduzindo na vida dela um cachorrinho, e esse cachorrinho ela começou a ter afeto, e ela começou a levantar da cama para colocar água para o cachorro, não para ela. Ela conseguiu levar o cachorrinho para passear, e ela começou a ter melhoras no sistema circulatório. Então, assim, eu acho que são ações muito pequenas, acho, porque eu não tenho outra solução, né? Como psicóloga, infelizmente, a gente não tem muito amparo do nosso conselho para que a gente possa chegar muito perto das pessoas. Então, é isso, gente. Eu vim pedir para que vocês me ajudem a pensar que a saúde mental, ela vai influenciar nos nossos acidentes, ela vai influenciar na nossa vida como um todo, na vida dos nossos filhos, né? E estou aqui de coração aberto para poder contar para vocês como dói, mas ao mesmo tempo que a gente transforma. Esses dias eu fui num podcast e as pessoas falavam, como é que você falou lá que psicólogo tem que acreditar? E eu falo novamente, se a gente não acreditar, a gente não podia estar aqui. Porque não é pelo dinheiro que a gente está ali com a pessoa, né? A gente está ali porque a gente acredita que vai transformar aquela dor em amor. Que ela vai reverter aquela senhora que ela não precisa, não é mais tão importante, num pet de uma maneira cuidadosa, de uma maneira... mostrando para o filho que aquela mãe às vezes não cuidou tanto dele, e ele vai morar bem na casa dela, ela vai morar bem na casa dele, e ele cuidava muito mais da filha mulher, por exemplo, e ele vai aprender junto com ela a amar o pet, entender que não tem só a parte ruim,
né, que falam assim, mas ele fica fedido, tem pelo, eu tenho gastos. Eu costumo dizer, pois é, se a gente fizesse isso, a gente não ia viver, porque a gente não ia querer levantar, porque a gente ia ter que tomar banho. A gente não ia casar, porque a gente ia ter que ter problemas, né? Então, eu termino aqui, querendo pedir para vocês ajuda e que vocês possam olhar que os acidentes, às vezes, não são sem querer. Doutora Fabiana, antes de abrir a palavra ao plenário aqui, eu sempre fico para falar por último, agora eu vou falar primeiro. Primeiro, agradecer pela presença, pelo trabalho que ela faz como psicóloga, que ajuda tantas pessoas. Eu posso falar assim, a gente hoje em Franca, a gente passa um problema sério, até pelo atendimento, saúde mental, um atendimento bem precário, todos os vereadores aqui lutam por um atendimento melhor, a gente sabe até para marcar consulta, as coisas tem hora que é difícil, a gente é procurado por muitas pessoas, e esse problema, assim, muitas pessoas sentem há muito tempo, mas depois da pandemia se agravou muito. A gente sabe as dificuldades que é, e às vezes as pessoas falam, mas a gente que está ali no dia a dia sabe que as dificuldades são grandes. Eu falo isso que trabalhei em farmácia há 15 anos, acho que o Dona Zé trabalhou 30 anos, e a gente ali, as pessoas que chegam na gente, às vezes não tinham recurso para ir no médico, nas coisas, sempre desabafavam com a gente. Muita gente fala, isso é uma coisa à toa ou outra, mas a pessoa, às vezes, só de uma atenção, uma palavra ali, pode sair de uma coisa que pode até acontecer o suicídio, que quando a pessoa chega num ponto desse, é porque não aguenta mais. E hoje as pessoas acumulam muitas tarefas, não só de casa, de família, de serviço, de trabalho e várias outras coisas. E a gente, sim, fica muito grato por suas palavras. Eu que nunca puder contar com o nosso apoio aqui, a gente também tem vários grupos e pode contar com o nosso apoio, sim. Eu acho que vários vereadores que estão empenhados nessa causa, a gente só tem a agradecer a diferença que você faz na vida das pessoas. Nosso muito obrigado. Com a palavra, vereador Hilton Ferreira, pastor Palamone. Mais alguém quer usar a palavra depois? Então pode ir. Excelência, e agradecer a presença da Fabiana e dizer, Fabiana, hoje o assunto realmente é atendimento psicológico. Não tem outra coisa. Hoje as pessoas estão vivendo a flor da pele. Nós temos que ter cuidado, até você fala bom dia para uma pessoa, tomar cuidado. Então, recentes pesquisas agora, o que mais está se desenvolvendo são as farmácias, são os laboratórios, porque a pessoa acha que um remédio vai resolver a vida dela. Não, isso que eu estou sentindo, né? Até ontem, eu estudando a respeito da aflição, né? É uma dor, olha só, uma dor íntima moral, que ela ataca, começa aqui no epigastro. Isso mesmo. Aí o que eu vou fazer? Vou lá no Donizete pedir um remédio para cuidar o epigastro. Não é isso, é a aflição que te dá todo aquele sentimento. E quem que vai explicar isso? Quem que vai conversar? É realmente um atendimento psicológico, terapêutico. Eu fui aqui perguntar para a Lourdinha, a Lourdinha fez um requerimento solicitando da prefeitura um atendimento psicológico para os funcionários públicos que estão vivendo uma pressão a cada dia violenta. Nós estamos falando, mas toda a sociedade vivendo isso, mas parece que não enxerga. Nós estamos vendo, o TID teve, esses dias agora, mandou até no nosso grupo, o Janjão cheio de novo, pronto-socorro lotado. O que é isso? Problemas psicológicos. O Cacá faz aí as palestras dele para tentar minimizar a aflição, o tormento. São questões psicológicas. E cada vez teria que estar mais perto um atendimento psicológico. Nós íamos evitar tantos problemas. Mas a gente espera que, e mesmo eu citei aqui conselho tutelar, eu lembro que quando conselheiro tutelar, excelência, o adolescente estava tendo um problema na escola, com família, vamos encaminhar para o atendimento psicológico. Encaminhava quando? Daqui 6 meses. É brincadeira. Então mesmo hoje, vai marcar daqui 3, 4 meses, o problema já se agiganta de tal forma que talvez não se consiga resolver. Já foi um pouco tarde. Pode ser só em setembro, né? Então, parabéns por essa iniciativa. O que depender de nós aqui, precisamos realmente de um executivo que entenda a proposta do pré, antes da coisa acontecer. Te parabenizar por isso, conte conosco, as nossas energias são poucas em relação a falar para gastar, a determinar o que o prefeito fazer, mas tenha certeza que todos nós aqui, eu como pedagogo, vários, cada um na sua profissão aqui, estamos cientes de que o caminho é esse. Precisamos achar meios de chegar até o prefeito e o executivo entender. Tá? Outra coisa que a gente tem trabalhado muito, a prefeitura autorizou nas creches atendimento de professor,
de educação física, professor de música, mais nada. E nós estamos brigando para que ele atenda e aceite um psicólogo em cada creche. Porque não é para atender criança, a criança é o mais fácil, mas funcionários, Família também. famílias, a pressão do poder público em cima de toda essa questão também, que se estabeleça que cada creche, cada escola tenha um profissional nessa área psicológica. Obrigado por você tocar nesse assunto, apareça sempre e vamos lutar para isso. Obrigado. Pastor Palamone. Bom dia, doutor. Bom, antes de mais nada, dizer que a sua fala aqui nessa manhã é importantíssima. Eu digo que eu já passei, porque eu passei mesmo pela depressão há uns anos atrás, uns 30 anos atrás. E só quem passa por isso sabe o que é a depressão. Não tem muito a acrescentar, porque tudo que você disse encaixa com o que está acontecendo na sociedade, nas vidas. E eu discordo do Hilton, que eu acho que criança também precisa de apoio. A gente convive com criança, adolescente, em casa, na igreja, e a gente vê como que as crianças também hoje, elas estão precisadas, né, desse atendimento. Né? E eu concordo plenamente quando você diz que fala assim, a pessoa está na depressão, passando por uma situação dessa, que é falta de Deus. Já é um julgamento, é uma pressão maior. Eu falo muito na igreja, falo assim, olha, só quem passa, às vezes a pessoa fala assim, você precisa se libertar, é falta de Deus. Isso não ajuda ninguém, pelo contrário, eu acho que complica ainda mais a vida daquele, porque ela começa a se culpar, né? Então, eu vejo assim, essa soma que você disse aí, olha, é 20% casamento, 20% trabalho, 20% de cada coisa que vai somar a vida de uma pessoa. Há pouco tempo, há uns 2 meses atrás, eu fui socorrer a família. O marido suicidou, e até então eu nunca tinha visto uma pessoa naquela condição. Você ouve falar, fulano morreu, suicidou, enforcou, pulou da ponte, fez isso ou fez aquilo. Mas quando a gente se depara com a cena, eu custei tirar da minha cabeça. É a coisa mais triste que possa, porque você começa a pensar assim, ó, o que levou, porque 20 minutos antes, a pessoa estava conversando com a família. E a família não consegue perceber. Não, é silencioso, né? É uma coisa tão silenciosa, porque ele conversou com a esposa, ele teve nada, não tinha sinais. Às vezes é só para tirar a dor mesmo, né? Oi, desculpa. Às vezes é só para, na verdade, não acabar com a vida, mas terminar com aquela dor. Aquela dor. Ele estava sob tratamento, estava na igreja, né? E o que dói é você pensar assim, ó, o que eu poderia ter feito a mais para ajudar? E quando você vem aqui pedir ajuda, eu acho que nós precisamos da sua ajuda também, né? Com palestras, eu vou te fazer esse convite, eu quero pegar seu contato, porque é muito importante nós levarmos também, não só dentro da igreja, a gente atinge muitas pessoas também, mulheres, pessoas, senhoras, pessoas de idade. A gente tem esse contato, vê muitas pessoas quando entram num certo ponto da idade, ela começa a sentir assim, já não sirvo para mais nada, já não tem importância, eu estou sobrando, eu estou incomodando, eu estou sendo um peso, e é onde acontece tantas outras coisas. Então, eu quero, não é parabenizar, te agradecer pela sua fala nessa manhã e pedir também uma parceria, que a gente possa estar ajudando mutuamente, tanto nós aqui e você também está conosco, principalmente. Eu abro as portas da minha igreja para que você esteja conosco lá dando palestra. Muito obrigada. Obrigado. Mais uma vez, eu queria te agradecer, também dizer que a porta da Câmara, nós temos a TV Câmara aqui, com palestras, se você puder dar palestra para a gente, para o pessoal de casa que assiste, a gente está à disposição, de portas sempre abertas. Muito obrigado por ter aparecido, está sempre a atenção que você deu para todos nós. Então, nosso muito obrigado aqui de toda a Câmara Municipal. Obrigada.